A mulher dentro de mim não quer mais silêncio. Psiu. E com a frase de Elza Soares a gente começa essa prosa e você do outro lado da telinha, eu tenho certeza que conhece alguém que vive situação de violência no relacionamento. E é sobre isso que a gente vai prosear aqui hoje. A gente vai falar de por que que ela não vai embora. E eu meto a colher pela segurança da mulher e faz muito tempo. Eu sou professora, doutora em História sobre violência conjugal, ativista do movimento de mulheres há 30 anos. Ajudei a criar a ONG SOS Mulher e Família, que tem atendimento social, psicológico e jurídico para quem vive situação de violência no relacionamento, aqui na cidade de Uberlândia, que é a segunda cidade do estado. Também contribuí com a constituição do Conselho dos Direitos das Mulheres, o Núcleo de Estudos de Gênero, tudo isso lá nos anos 90. E queria dizer para você que existem muitos fatores inibidores da busca de ajuda. Mas antes disso, vamos falar das construções de gênero. Aquilo que a gente socialmente, historicamente e culturalmente inventou como lugares de homens, lugares de mulheres. O que podem homens, o que podem mulheres, o que não podem homens, o que não podem mulheres. E o problema é que a gente foi traduzindo muitas das diferenças em desigualdades. E aí o cenário se cria para situações de violência no relacionamento. Mas é preciso compreender a complexidade de quando se vive violência com alguém estranho, você vai, busca, faz, acontece, busca ajuda. E quando você vive violência num relacionamento onde foram investidos sonhos, projetos, filhos, sexualidade, sentimentos inclusive de natureza positiva. Você dorme com esse sujeito, transa com essa pessoa. Aí é outra história. Aí nós temos aqui vários fatores que dificultam a busca de ajuda e aí não dá para simplesmente questionar por que que ela não vai embora. Um dos fatores, crença de que essa violência é temporária, consequência de uma fase difícil. Depois que a gente casar melhora, depois do primeiro filho melhora. E essa crença de que alguém pode mudar alguém. A gente passa uma vida e mal se conhece. Imagina a gente achar que pode mudar alguém, mas é uma crença tão forte e ela não desaparece do dia para a noite. E requer tempo. E nem sempre tempo cronológico, tempo interno. E cada sujeito tem o seu. A gente tem um outro fator, receio de possíveis dificuldades econômicas na ausência do autor de violência. E quando essas dificuldades não são econômicas, podem ser emocionais. Então tem mulheres, sim, que dependem financeiramente de alguns homens. Mas por mais que tenha crescido o número de lares chefiados por mulheres, a gente ainda tem essa realidade. E desses lares chefiados por mulheres, inclusive algumas são mães atípicas, mães de crianças com deficiência, enfim, nós temos uma situação complicada que muitos desses casais têm filhos e não querem que o esposo ou o ex tenha ficha na polícia, fique desempregado. Se as coisas já estão difíceis, imagina com ele desempregado com ficha na polícia. Então, um outro aspecto seria também a vergonha. O sentimento de vergonha perante os filhos, perante a sociedade, perante a vizinhança, né? E assim, mal sabe essa mulher que todos nós conhecemos alguém que vive a situação de violência no relacionamento. A gente pode até não saber, mas olha só que grave. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial em feminicídios, assassinato de mulheres por desprezo, menosprezo às mulheres, num relacionamento especialmente. E o estado do qual eu faço parte, Uberlândia, é uma cidade do Triângulo Mineiro, que fica, é a segunda cidade do estado de Minas Gerais, com quase 800 mil habitantes, e Minas Gerais hoje é primeiro lugar de todos os estados no país em feminicídios. Então, certamente, a cada 2, 3, 4 minutos, uma mulher está sendo agredida. E só 1/3 busca ajuda. E não é porque gosta de apanhar. Não é porque é mulher de malandro. Depois dessa prosa aqui, eu espero que nunca mais seja recorrente esse tipo de afirmativa, que é um desserviço para quem vive a situação e dificulta ainda mais, inibe ainda mais a busca de ajuda. Então nós temos também essa vergonha muito forte. A pena do autor de violência, algumas até trazem, né, depoimentos importantes, e eu escutei isso no mestrado, no doutorado sobre esse assunto, nesse trabalho voluntário na ONG SOS Mulher e Família, atualmente como vereadora e também presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres e procuradora da mulher na Câmara Municipal de Uberlândia, de que ele é violento ou só bate quando bebe. Lembrando que a violência não é só física, né? Ela é física, sexual, psicológica, emocional, patrimonial. A patrimonial muita gente tem dúvida, que é aquela violência, por exemplo, de destruir objetos em casa, destruir documentos que inviabilizam a mulher de ir e vir, destruir, ela costura e gera trabalho e renda com a máquina de costura. Você destrói a máquina de costura, é uma violência patrimonial.
Né? Ah, existe violência sexual num relacionamento, Cláudia? Claro, desde que não haja consentimento. Seja na posição sexual, seja no momento de realização. Se não há consentimento de uma das partes, é uma ofensa à dignidade sexual. Avançou, inclusive, a legislação de estupro, não é mais pênis na vagina. Né? Então, independente do local, do corpo, a ofensa à dignidade sexual é considerada estupro. Né? Então, é sexo consentido, o não consentido, o nome disso é estupro. E olha, não é cuidado e nem proteção, situações de violência que por vezes são confundidas com cuidado e proteção. É violência mesmo. E vamos mais adiante. Algumas dessas mulheres, então, que têm pena do autor de violência e dizem que ele é violento quando bebe, é preciso a gente considerar que se é violento quando bebe, teria que sair bebendo e batendo em qualquer pessoa, ou agredindo qualquer pessoa, mas não é o que se dá. O que a gente encontra é recorrência dessa violência com relação às mulheres e, por vezes, com crianças e adolescentes. Se ele bate porque bebe, eu te pergunto, ele bate no companheiro do boteco que bebe junto? No chefe na empresa? Não! Então não bate porque bebe. A bebida ou outras drogas, lícitas ou ilícitas, podem ser facilitadores, potencializadores, catalisadores da situação de violência que já está previamente determinada nas construções de gênero, nas construções sobre masculinos e femininos, que eu disse que era extremamente importante para essa prosa. Nós temos também um outro fator, a falta de apoio familiar. Ah, minha filha é assim mesmo, homem trai mesmo, homem bate mesmo, mas tá ruim com ele, pior sem ele, homem é tudo igual, saiu desse, vai encontrar outro do mesmo tipo, então já fica com esse que é conhecido. São falas muito recorrentes. O receio de ficar sozinha, o sentimento de isolamento, de que acontece só com ela, mal sabe ela desses diagnósticos que a gente tem. A falta de informações. Ah, mas se você buscar ajuda e sair de casa, você vai perder os meninos, você vai perder a casa. Isso não existe, mas há uma desinformação, né? E desinformação, inclusive quando se busca ajuda. E por vezes ajuda especializada. Daqui a pouco a gente fala disso. Um outro fator, baixa autoestima. A autovalia, né? Então, se a autovalia, o valor que eu me dou é pouco, qualquer tranqueira me serve. E não é porque tem dedo podre, não, porque não tem dedo podre, não é genético, né? Então, a baixa autoestima é importante, é chave na fechadura, homem arrogante, autoritário, possessivo, mulher com baixa autoestima, uma relação de subalternidade, chave na fechadura. O sentimento dela de isolamento, como eu já disse, e a falta de infraestrutura, por vezes, dos atendimentos, precariedade nesses atendimentos, seja de delegacias gerais ou especializadas, não é toda cidade que tem delegacias especializadas, delegacias de mulheres. A gente sabe que tem muitos casos também de descrença nos serviços prestados. E o plus ainda, que é da violência institucional. O que é uma violência institucional? O despreparo, o desencorajamento, a rota crítica, que a gente pode dizer da via cruz, e joga a mulher para uma instituição, e joga para outra, e joga para outra, e vai no posto médico, e aí pede exame de corpo de delito, e aí vai para a delegacia de mulheres, e aí vai para o fórum, para o Ministério Público, e muitas vezes uma revitimização, ela tendo que recontar a sua história. Então é muito doloroso isso. Com toda a tecnologia que a gente tem, os profissionais precisam conversar, assistentes sociais, psicólogos, polícia, mas não é o que acontece ainda. E com toda essa tecnologia também, a gente ainda não tem, de modo generalizado, tornozeleira eletrônica para fazer valer as medidas protetivas via Lei Maria da Penha. Houve avanços legislativos? Sim. Jurídicos? Sim. Então nós temos avanços aí, a Lei Maria da Penha de 2006, já está na adolescência, mas as políticas públicas precisam ser aperfeiçoadas. A Lei contra o Feminicídio, que é de 2015, a Lei contra a Circulação de Intimidade sem autorização, seja nas redes sociais, enfim, vídeos ou fotos, é de 2017, mas muita gente nem conhece. A Lei Maria da Penha é a terceira lei mais famosa do mundo, extremamente importante. Mas nós ainda temos essa violência institucional e nem sempre uma conexão adequada dos órgãos de atendimento. Isso também inibe a busca de ajuda. Tá vendo como é que não é simples ir embora? Ainda, a ausência de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Escuta sem julgamentos, sem preconceitos, sem culpabilizar a mulher. Existem metodologias até para perguntar, né? Então, assim, por que você não buscou ajuda ainda se você vive há 10, 15, 20 anos essa situação de violência?
Ora, isso vai remeter a mulher até se justificar e, portanto, ao sentimento de culpa. Culpa é um sentimento que paralisa, juntamente com o medo, que também vem acompanhado dessas situações de violência. Agora, quando eu digo, me conta a sua história, seja bem-vinda, que bom que você buscou ajuda, só 1/3 busca. Aí é outra história. Então, evite o porquê. Vá no como. Pergunte como é que ela está se sentindo, para ela contar a história de vida dela. Isso é fundamental. Muito bem, além disso, a síndrome de Estocolmo, que é a gratidão ao homem por não matar essa mulher e que substitui o sentimento de raiva ou de medo por gratidão. Ah, mas ele não me matou. Isso acontece em sequestro, por exemplo, e na relação conjugal violenta também. A interpretação religiosa, e eu respeito todas as crenças, fé, espiritualidade, enfim, mas a interpretação religiosa pode ou ajudar a perpetuar situações de violência, ou ao contrário, contribuir para encorajar e buscar ajuda, não necessariamente para sair da relação, mas para acabar a violência, porque muitas não querem sair do relacionamento. Ela ama, ela transa com essa pessoa, tem sentimentos positivos também, mas para dar um fim nessa situação de violência. Tem um caso de uma senhora que chegou na ONG SOS Mulher e Família e ela dizia assim: ele já tinha numa relação extraconjugal adquirido o HIV, o vírus, estava com a AIDS, a doença, ela adquiriu dele o HIV, a partir da relação sexual com ele, estava cuidando desse homem e esse homem espancando essa mulher. Ela cuidando desse homem, esse homem espancando essa mulher. E aí ela traz o seguinte, que me marcou muito, são 2 frases importantes aqui na conversa. Ela diz, o que Deus uniu, o homem não separa. E se eu comer a carne, tem que roer o osso. Então, para ela, era permanecer naquela situação, não havia o que ser feito. Por outro lado, eu ouvi em depoimentos para o mestrado, para o doutorado sobre esse tema, de que, graças a Deus, a coragem veio e, para não acontecer algo pior, ela buscou ajuda. Pior com ela, pior com os filhos, né? Às vezes os filhos são a gota d'água. Enfim, então as interpretações são múltiplas, né? E a gente encontra também muito fortemente, e aí foi interessante porque eu não busquei isso no doutorado, mas isso veio a partir da amostragem da ONG SOS Mulher e Família e de outras amostragens, os depoimentos. E dessas mulheres que toparam conversar conosco, e é uma ousadia contar, né? É uma ousadia contar de si, contar do seu sofrimento, da sua dor duramente ali adquirida no dia a dia. E eu agradeço muito essas que ousaram contar de si, e muitas traziam essa questão da religiosidade, e aí eu fui mais a fundo e compreendi que dessa amostragem, a maior parte dessas mulheres que viviam situação de violência, que toparam falar conosco, eram cristãs, e das cristãs, a maior parte protestantes. E em várias linhas protestantes a gente encontra uma relação hierárquica maior, onde o homem é a cabeça do casal, e isso cria um cenário mais propício a situações de violência, com certeza, né? Então vai muito também da interpretação religiosa. E nós temos nessas situações de violência ciclos de violência que podem durar um contexto, uma vez, e o limite ser colocado, e durar décadas, uma vida inteira. Eu chamo de espirais, né? Porque o espiral é aberto, é que nem aqui, né, no caderno, né? O espiral ele é aberto. Prefiro a terminologia ciclo, e que vem a tensão, aí vem a agressão, como eu disse, que pode ser física, sexual, psicológica, emocional, moral, patrimonial, e a lua de mel. Ele pede perdão, diz que nunca mais vai acontecer, ela dá uma chance, né? E isso pode ir virando um ciclo, uma espiral aí de muito tempo, né? E cada uma vai sair dessa situação também no seu tempo, que não é cronológico, é tempo interno, e é preciso compreender isso nos atendimentos, para que não haja angústia e frustração de ela sair da relação, se separar, depois retornar, né? Isso é importante da gente compreender a complexidade de que é diferente viver violência nesse tipo de relacionamento e com estranhos, desconhecidos. E eu queria finalizar nossa prosa trazendo um pouco de Rubem Alves. Rubem Alves vai falar de relacionamento, e ele faz a metáfora do relacionamento tipo tênis e frescobol. Que elementos a gente precisa para jogar tênis? Uma bola, 2 raquetes
e a rede que separa adversários. Então tem relacionamento que a sabotagem de um com o outro é tão significativa, a comunicação se dá pela violência, a gente defende a comunicação não violenta, e cada um pode lidar com estratégias diferentes no relacionamento sem precisar lançar a mão do recurso da violência, para a construção da cultura da paz, que é o que a gente defende. Isso não significa ausência de conflito. Todo relacionamento, aliás, a gente com a gente mesmo tem conflito, imagina a gente num relacionamento. São vidas que se encontram com valores, crenças diferentes, são famílias, né, que se encontram, enfim. Mas não é preciso lançar a mão do recurso da violência, e a isso eu atribuo a cultura da paz. Mas o Rubem Alves, então, vai dizer que nesse relacionamento tênis, qual é o objetivo do jogo de tênis? Jogar a bola de modo que o outro não pegue, de um jeito difícil para o outro não pegar. E quando um ganha, o outro perde. E quando o de cá ganha, o de cá perde. A bola a gente pode colocar como sendo os sonhos, as expectativas, que vão de lá para cá, mas são adversários. Já o frescobol, um grande desafio, é um jogo que se joga muito em gramas, em praias. A gente tem também o elemento bola, tem também 2 raquetes, mas não existe rede porque não há adversários. E qual que é o objetivo do jogo frescobol? Não deixar a bola cair. E a bola, de novo, sonhos, expectativas que vão de lá para cá. Não deixar a bola cair. Então, eu jogo da melhor forma possível e torço para que o outro pegue. Porque só tem jogo no ganha, 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 ganha. É claro que uma hora a bola vai cair. E a gente vai ficar triste. E um vai tentar pegar, né? Mesmo que ela venha difícil essa bola, né? Vai tentar pegar, se joga, né? Enfim, porque é isso. Um relacionamento saudável é bem isso, né? Um apoiando o outro, na sua trajetória e projetos individuais, e tendo o casal projetos coletivos, projetos do casal, né? Mas cada um tem vida própria e só há amor com liberdade, né? O sabonete na mão fica, começa a espremer, ó, né? Então, só há amor com liberdade. Não vamos confundir arrogância, jactância, né? Vaidade, posse, sentimento de propriedade, o ciúme, que é diferente do zelo, né? O ciúme possessivo, com qualquer... E a nossa cultura é complicada, associa, né? Ah, fulano não gosta, não tem ciúme. Da onde que a gente tomou dessa, né? Então essa reflexão vem nessa linha e é um problema de todos nós, como eu disse inicialmente, e que a gente possa jogar muito mais frescobol que tênis. Porque é possível um relacionamento sem violência. E eu quero convidar cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha para se juntar a nós, @CláudiaGuerraWood, né? E como ativista, agora como vereadora, como professora, como mãe, e também como uma cidadã que acredita piamente que por meio da educação formal e informal, a gente consegue mudar essa realidade. A educação para a igualdade, a educação para a cidadania, onde o lugar de homens e mulheres pode ser em todos os lugares e que não seja mais recorrente falas do tipo: ele me bateu porque a janta não estava pronta às 7 da noite. Mas o problema não é a janta às 7 da noite, é a construção de gênero de que lugar de mulher é em casa fazendo a janta, e ao não fazer, ele irá colocá-la no seu devido lugar por meio da violência. Ou então eu proibi ela de cortar cabelo de homem, só pode cortar cabelo de mulher. O problema não é o corte de cabelo, é a construção de gênero. Ou quando, vez ou outra, ela começa a insultá-lo, porque na sua construção de gênero, o homem tem que ser o provedor do lar, e se ele está desempregado, é como se na associação dessa construção de masculino e de masculinidade, ele não pudesse estar desempregado, e isso comprometeria a sua virilidade, o ser homem. Então, por vezes, você não é homem mais, você não bota as coisas dentro de casa, né? E aí uma comunicação também violenta. É claro que estatisticamente isso acontece muito mais de homens para com mulheres. Mas aqui nós queremos dar um basta em qualquer situação de violência no relacionamento. Porque onde tem violência no relacionamento,
todo mundo sai machucado, a família inteira. E eu tenho um depoimento ao final para te dizer que o meu pai, aos 5 anos, assistiu o seu pai assassinando a própria mãe. De madrugada, com 3 tiros, ela ajoelhada na cozinha, implorando pela vida para poder continuar cuidando e criando os 3 filhos. O meu pai ouviu os gritos, acordou e assistiu o pai dele matando a mãe nesse contexto, por ciúme. E nada justifica. Nada justifica o assassinato de uma mulher. Num tempo em que também nada aconteceu para garantir a justiça, minimamente a justiça para minha avó Maria, que eu não conheci. Eu espero que mais nenhuma Maria viva isso que a minha avó Maria viveu, porque os impactos vieram e chegaram até mim. O meu pai não conseguiu ser pai, ele não conseguiu ser esposo, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, a filha mais velha de 4 irmãos, que ajudou inclusive minha mãe a criar os outros. E eu, de algum modo, transformei essa dor em possibilidade de construção de serviços e de políticas públicas. Meus outros irmãos, cada qual na sua trajetória, lidou com essa situação à sua maneira. O meu pai não conseguiu ser pai e nem esposo. Eu espero que mais ninguém, e enquanto uma mulher estiver sendo espancada, eu estou nessa luta para que mais ninguém viva situações e histórias parecidas com essa. Estamos longe dessa realidade, mas é na construção cotidiana, pela educação transformadora, que a gente vai chegar lá. Porque transformar a vida das mulheres melhora a vida de todas as pessoas. Afinal, são a maior parte da população, das eleitoras, de mão de obra economicamente ativa que sustenta esse país. No entanto, as mais assassinadas, com menores salários e vivendo essa realidade trágica. E aquelas que cuidam dos idosos, dos doentes, das crianças com deficiências. Portanto, te convido, é um convite. Venha conosco meter a colher em briga de marido e mulher. Um grande abraço.